Henker que vive duas vezes, capítulo 355. Cha Jeong-woo, 1. Capítulo 355 Cha Jeong-woo, 1. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 10 décimos. Agradecerei novamente por sua contribuição na conclusão de Kini. Brontes fez uma reverência para Yeon-woo. Houve um breve momento de conflito, mas Brontes não esqueceu o fato de que Yeon-woo foi quem lhes lançou uma tábua de salvação quando estavam em uma situação sem esperança. Se Yeon-woo não tivesse se apresentado, os três irmãos Ciclope nunca teriam sido capazes de se encontrar novamente ou completar Kini. Yeon-woo foi o salvador dos irmãos e do Tártaro. Eu também. Concordo. Steropes e Argis também se curvaram. Foi um pouco estranho porque eles eram monstros de um olho só com 1 metro de altura. Você pode me pedir para fazer qualquer coisa. Como eu já disse, isso foi apenas uma troca. E minha condição era. Yeon-woo fez uma pausa, tirando o relógio de bolso. O único olho de Brontes se estreitou. Foi para desbloquear o selo, certo? Certo. Você me daria isso bem rápido? Yeon-woo entregou cuidadosamente o relógio de bolso para Brontes. Você não pode ver informações sobre o item. Você não pode ver informações sobre o item. Você tentou novamente ver informações sobre o item com Divine Draconic Eyes. Você conseguiu ver uma pequena parte do item. Os resultados estão sendo mostrados. Relógio de bolso da Asa Celestial. Categoria. Classificação. Resumo. O relógio de bolso que Heavenwing Cha Jeong-woo deixou para trás. Foi criado a partir da Pedra da Alma de Luciel. A Pedra da Superbia, Arrogância, e parece guardar um segredo. Ele ainda não conseguiu aprender muito, mas os olhos dracônicos divinos conseguiram mostrar a Yeon-woo resultados melhores do que antes. Destacou-se em particular a parte da Superbia que era feita de pedra. O fato de poder ver informações sobre a Pedra da Alma significava que ele poderia analisar informações sobre ela se aumentasse a proficiência da habilidade. Apenas o primeiro passo foi difícil, depois ficou mais fácil. Quanto você sabe sobre esta pedra? Eu só sei que é feito de Superbia dos 7 pecados capitais. Brontes pareceu um pouco surpreso. Você já sabe disso? Então será mais fácil te contar. Sua explicação continuou. Como mencionei anteriormente, há um total de 14 pedras da alma deixadas por Luciel. O nome de cada Soulstone é diferente. Eles foram divididos em bons e maus. As 7 virtudes e os 7 pecados capitais. Somos capazes de usar o fogo do início, Castitas, para derreter o artefato porque ele é puro, como seu homônimo. Yeon-woo se perguntou qual era o nome da pedra da alma que transformou Vieira Dun na Mãe Terra. Ele tinha um palpite em mente. Luxúria, luxúria. Por outro lado, Superbia domina tudo. É indiferente e alto. Também é rígido, por isso não sabe como se curvar aos outros. Por não quebrar facilmente, é o lugar perfeito para esconder algo. Não sei quem criou isso, mas ele deve ter sido muito habilidoso. O que você acha que ele tentou esconder? Brontes encolheu os ombros. Como eu saberia? Eu não consegui, mas, você tem algo em mente? O selo não está completamente trancado e foi configurado para ter um buraco em algum lugar. Então, se uma determinada condição for cumprida, haverá uma reação. Yeon-woo assentiu. Ele também tinha essa suposição. O diário. Então, para desbloqueá-lo, acho que você precisa mirar neste ponto. Como? Se a pessoa que fez este relógio quisesse, ele poderia ter selado o item dentro do relógio de bolso para sempre. Mas o fato de ele ter feito um buraco significa que ele queria que o selo fosse desbloqueado algum dia. Os olhos de Brontes brilharam. É um buraco de fechadura. Um buraco de fechadura. Sentado em frente à fornalha, Yeon-woo esfregou o relógio de bolso. À medida que o fogo da fornalha aumentava, seu calor foi entregue a ele. Para ser sincero, não sei se consigo liberar o selo. Na verdade, eu sei que não posso. Ninguém jamais foi capaz de desvendar o segredo das Soulstones. Se fosse possível, todos que possuíssem um teriam transcendido os limites mortais. Enova disse que era possível que até os 3 irmãos Ciclope não conseguissem desbloquear o selo. Parecia que ele estava certo. Mas, lidar com isso é outra história. Eu vou te ensinar sobre isso. No entanto, se soubermos qual é a chave usada para entrar no buraco da fechadura, o selo pode ser desbloqueado. É uma pena. Yeon-woo murmurou para si mesmo. Um buraco de fechadura. Definitivamente era o diário. Então, qual é a chave? Ele rapidamente chegou à sua resposta. Seu irmão havia deixado o diário para tentar lhe dar alguma coisa. Ele disse que esperava que Yeon-woo fosse até a casa do clã para pegar o elixir. Mas ainda havia outras funções além de uma fonte de informação que ele havia deixado no diário. As muitas peças escondidas que ele descobriu após pesquisas. Como limpar cada andar, árvores de habilidades e muito mais. Havia muito para que tudo fosse apenas pelo elixir. Além disso, o final do diário foi uma espécie de suspense. Como se fosse para ver algo mais. Eu tenho que encontrar o diário real. Limpando seus pensamentos, ele abriu sua mente. Ele tinha ouvido falar sobre a estrutura e as características básicas das Soulstones de Brontes. Então, cabia a ele descobrir como resolver isso. Primeiro, o buraco da fechadura.
Ele empurrou seu poder mágico para dentro do relógio de bolso. Começou a tremer. As agulhas tremiam, como se o relógio fosse quebrar a qualquer momento. No passado, ele não conseguia colocar mais nenhum poder mágico porque parecia que iria realmente quebrar. Mas depois de saber que o relógio de bolso era feito de uma pedra da alma, ele não tinha mais motivos para se preocupar. O relógio de bolso começou a flutuar na palma da mão e a girar como um peão. Uma imensa quantidade de poder mágico girava em torno dele. A quantidade de poder mágico aumentou. Ventos fortes sopraram e resultaram em uma tempestade de poder mágico. O ferreiro Yong-woo estava abalado. Foi um terremoto tão grande que qualquer pessoa que passasse pensaria que havia uma guerra acontecendo. O fogo da fornalha tremeluziu e as armas penduradas na parede caíram no chão. Uma bigorna girou em direção ao local. O ar começou a girar. O que é? Enova, que estava esperando Yong-woo sair, correu para dentro. Ele ficou chocado quando entrou. Tudo estava sendo destruído pela tempestade de poder mágico. Nesse ritmo, não apenas a ferraria seria destruída, mas também todo o templo. Seria uma bomba no meio do território sagrado. Bran percebeu a gravidade da situação e puxou Enova atrás dele para criar uma barreira ao redor de Yong-woo. Victoria rapidamente ajudou. A barreira foi formada depois que círculos mágicos brilharam. Yong-woo foi separado do espaço ao seu redor. Enquanto isso, Yong-woo não tirava os olhos do relógio de bolso. Olhos dracônicos divinos. Olhos dourados ardentes. Black Gubitara, olhos do sábio. Os olhos do antigo dragão Calato se abriram e brilharam dourados. Com os olhos do rei Azura Vimalacitra adicionados no topo, sua consciência cavou em todas as diferentes camadas do relógio de bolso. As muitas camadas estavam sendo descascadas como as camadas de uma cebola. Ele atravessou as camadas do relógio de bolso para chegar ao seu núcleo. A pedra da alma estava brilhando com uma luz roxa. Parecia sagrado, mas também ameaçador ao mesmo tempo. A luz girava em torno da pedra da alma, mas tudo vinha de uma fonte. Um buraco que era tão pequeno que não poderia ser visto a menos que se concentrasse toda a atenção nele. Foi o buraco da fechadura. Yong-woo inseriu sua consciência nisso. Claque. Ele não sabia se estava apenas ouvindo coisas, mas pensou ter ouvido alguma coisa. Era o som de uma chave encaixando no buraco da fechadura. E quando a chave foi girada para abrir completamente a porta, a consciência de Yong-woo foi completamente sugada. Você foi conectado a Luciel Soulstone, Superbia. A sincronização está começando. O interior da pedra da alma era uma extensão ilimitada de mar. A luz roxa de antes não era nada comparada à luz interna. Havia muito para dizer quanto havia. Foi poder mágico. Era poder sagrado, energia demoníaca e poder dracônico. Além disso, era um poder monstruoso, poder espiritual, poder de maldição, poder de habilidade e poder de lei. Então, assumiu outra propriedade quando girou no ar. Foram todas as energias dentro da torre. Uma energia que poderia se transformar em qualquer coisa. Pode ser aplicado em qualquer lugar e pode ser engolido. Havia tanta energia que alguém poderia se perder nela. Isso é, a pedra da alma de Luciel? Yong-woo percebeu como Vieira Dun foi capaz de engolir a Mãe Terra depois de vê-la. Tudo seria possível se a energia infinita e onipotente fosse engolida. Apenas esta pedra da alma tinha tanto poder. Mas o que aconteceria se todas as 14 fossem combinadas? Fazia sentido que deuses e demônios tivessem medo disso. Ele adivinhou que era por isso que Luciel era alvo dos deuses e demônios. O problema é como abordar isso. Ele estava imerso em pensamentos depois de ver toda a energia. Ele se lembrou do que Brontes disse sobre isso. Nada pode ser feito a não ser retirar o conteúdo lentamente. Foi assim que o fogo do início dos tempos foi apagado. Mas não toque precipitadamente. A energia explodirá. É tão feroz quanto Luciel nas lendas. Tudo tem que ser feito com cuidado. Caso contrário, você e todos nós aqui ficaremos feridos. Além disso, há mais um problema. Onde colocar a energia extraída depois de retirada? Castitas tem a fornalha como meio. Mas, não sei sobre Superbia. E mesmo que você colete em algum lugar, não conseguirá usar tudo. Castitas tinha energia suficiente para queimar o fogo do início dos tempos durante 1000 anos para diz Plutão. Mesmo agora, a energia ainda estava sendo extraída dele, como um riacho que sempre flui. Os 3 irmãos Ciclopes só o usaram como fornalha. Eles não imaginavam de que outra forma usá-lo. A pedra de Superbia não seria tão diferente. Brontes estava preocupado com isso. Mesmo que Yong-woo conseguisse encontrar o buraco da fechadura e abrir a porta, se ele não conseguisse lidar com a energia por trás dela, não seria capaz de desbloquear o selo além dela. No entanto, havia algo que Yong-woo tinha que os 3 irmãos Ciclope não sabiam. A pedra filosofal. Se fosse o coração que pudesse aceitar qualquer coisa no mundo, não seria capaz de segurar a pedra da alma? Yong-woo pensou sobre o demonismo dentro da pedra filosofal, mas ainda queria tentar. Ele poderia estar dando ao demonismo um poder extraordinário, mas se conseguisse coletar toda a energia da pedra da alma, ele cresceria na mesma proporção. Pode ser uma coisa boa, já que estive pensando que um demônio de nível inferior não era suficiente para isso. Ele poderia encontrar uma nova fonte de energia. Com o método que Brontes lhe ensinou, ele retirou lentamente a energia roxa de Superbia. Então,
Ele lentamente começou a conduzi-lo até a pedra filosofal que estava perto de seu coração. Você está fazendo algo divertido. Ele sentiu como se pudesse ouvir a risada do demonismo vindo de algum lugar.